Então vamos aí, pessoal, a mais uma aula, né? Agora falando de retas tridimensionais, tá? Por que eu tô dando esse nome? É porque para não fazer uma confusão com o que vocês já viram em geometria analítica no ensino médio, tá bom? Aqui a gente está tratando de retas vetoriais, tá? Então essa aula faz parte aí do curso de álgebra linear 1 e o início de análise vetorial. Eu sou a professora Elaine Ladislau e para quem quiser aí se inscrever no nosso canal do YouTube para acompanhar aí as atividades, as aulas que eu estou postando, é só seguir, tá bom? Então, aqui nesse vídeo a gente vai tratar aí especificamente de retas, tá? A gente tem 4 tipos de equações. Todas elas, na verdade, é só uma nova forma de escrever a equação da reta. Então, a gente tem a equação vetorial, a equação paramétrica, a equação simétrica e a equação reduzida, tá? Então, a gente vai ver esses 4 modelinhos aí para a gente escrever a reta, tá? Então, vamos aí tratar da equação vetorial. Então, quais são, eu sempre brinco com a minha turma, né, dizendo quais são os ingredientes da equação vetorial da reta. Então, a gente precisa de um ponto pertencente à reta, né, que a gente vai denominar esse ponto de P0, ponto inicial, tá? E a gente vai precisar também de um vetor diretor, tá? É um vetor que geralmente está situado na origem do sistema, né? E o que a gente vai fazer? Coloquei aqui o desenho aqui no GeoGebra, né? Que a gente tem um ponto da reta, P0, e aqui a gente tem um vetor que está localizado na origem do sistema lá que você está. Nesse caso aqui eu peguei bidimensional, mas poderia ser tridimensional também. Então a ideia, pessoal, usando aquela propriedade de equipolência que eu já venho falando desde a aula 1, né? A gente vai arrastar esse vetor diretor para cima desse ponto aqui, ó. Então, quando a gente arrastar esse vetor, a gente vai ter a direção da reta, por isso ele é chamado de vetor diretor, tá? E aí a gente estende, então, esse vetor e aí vai nos dar a reta que a gente está querendo aí no espaço, tá bom? Então, como que a gente obtém a equação vetorial da reta? A gente vai escrever assim, um ponto qualquer da reta, que é esse ponto P aqui, ele vai ser o ponto inicial, que a gente está chamando de P0, mais o vetor diretor vezes esse t. Esse t aqui, pessoal, é o parâmetro, tá? Então, esse parâmetro, a cada parâmetro que a gente associar aqui, a gente vai ter um novo ponto da reta, tá? Claro, a reta tem infinitos pontos. Então, para cada parâmetro real que você colocar aí, você vai obter um novo ponto da reta, tá? Bem, a equação paramétrica, ela vem exatamente como eu falei para vocês, né? É somente substituição dessas coordenadas de cada um dos pontos e dos vetores, né? A gente vai colocar aí as coordenadas, vamos supor que o ponto P aqui, um ponto qualquer dessa reta que está no espaço tridimensional tem 3 coordenadas, x, y e z, né? Lembrando, x abscissa, y ordenada e o z é chamado de cota, tá bom? Então, a gente está pegando aqui e substituindo as coordenadas desse ponto, x, y, z. O ponto inicial, vamos dizer que tem as coordenadas x0, y0, z0, tá? E as coordenadas do vetor diretor, estou chamando aqui de a, b e c, tá? E o t, ele é um parâmetro, tá? Então, ele vai só acompanhar aqui, vezes t. Então, a gente fazendo primeiramente aqui a multiplicação, né? Lembra que a multiplicação por um escalar, né, ocorre em cada uma das componentes. Então, aqui vai ficar AT, BT, CT. E aqui a gente está somando, tá? Somando, seria aí uma coisa meio ilógica, né? Somar ponto com vetor, mas nesse caso aqui a gente vai fazer uma ilusão de pensar que é da mesma forma, tá? Então, a gente vai somar aqui primeira coordenada com a primeira coordenada, segunda com a segunda, terceira com a terceira. E aí, finalmente, fazer igualdade aqui, tá? Igualdade de pontos. Então, a gente vai obter aqui, ó, x igual a x0 mais at, ok? Igualando as segundas coordenadas, y igual a y0 mais bt. E igualando a última coordenada, z igual a z0 mais ct. Então, essa forma aqui, ó, é chamada equação paramétrica da reta, tá ok? Lembrando, nessa condição da equação paramétrica aqui, o que vem acompanhando o t, certo? São as coordenadas do vetor diretor. E o que está aqui sozinho, aqui no segundo membro, são as coordenadas do ponto inicial da reta, tá ok? Então, dessa forma, a gente vai conseguir aí
achar a equação da reta paramétrica, tá bom? A equação simétrica, pessoal, se vocês bem lembram, vou só voltar aqui na equação paramétrica, perceba que aqui, olha, a gente tem esse parâmetro t, que ele vale o mesmo para todos, tá? Então, você associou t igual a 1, vai ser t igual a 1 no x, no y e no z, tá? Então, como ele é o mesmo valor para todos, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o t em cada uma das equações paramétricas, tá? Então, isolando o t aqui, eu vou ter o quê? X menos x0 sobre a. X menos x0 sobre a, que vai ser o mesmo parâmetro na ordenada, né, dessa equação. Desculpa. Né, se a gente isolar o t aqui na segunda equação, a gente vai ter y menos y0 sobre b. E fazendo a mesma coisa na última coordenada, a gente vai ter z menos z0 sobre c. Então, pessoal, esse formato aqui, tá? É chamado de equação simétrica da reta, ok? Lembrando, aqui nesse novo formato, você vai ter que se acostumar com os formatos de cada equação, tá? Na equação simétrica, a gente possui essa equivalência aqui, né, com a igualdade, e no denominador vão aparecer exatamente as coordenadas do vetor diretor, certo? A, B e C. E aqui no caso da equação simétrica também, no numerador, o que a gente percebe? A gente sempre tem x menos, y menos, z menos. E o que aparece depois, o x0, y0, z0, são as coordenadas do ponto inicial da nossa reta, tá bom? E novamente, fazendo aí o uso da equação simétrica, a gente vai ter a equação reduzida, tá? Por exemplo, se a gente quiser a equação reduzida em relação à variável x, o que você vai fazer? Nessas igualdades aqui da equação simétrica, a gente vai associar aqui, por exemplo, a primeira fração com a segunda fração, tá? Como a gente quer que seja em relação à variável x, o x vai ser a variável da nossa equação. Então, a gente vai deixar o y, que seria a outra coordenada, em função de x. Então, aqui, ó, esse b está dividindo, passa multiplicando, então a gente vai ter b sobre a, que multiplica x menos x0, mais y0, porque você está isolando o y aqui nessa fração. E é exatamente o que a gente consegue aqui, ó. Y é igual a b sobre a vezes x menos x0, mais o y0, tá? A mesma coisa agora associando a primeira fração e a última fração, aqui no caso a terceira, né? E isolando o z em função de x, a gente vai colocar assim, ó, o c está dividindo, passa multiplicando, então vai ter c sobre a aqui, vezes x menos x0, mais E0, ok? Então, assim, nós obtemos a equação reduzida da reta em relação à variável x, tá? Então, ele vai, se você tiver a equação reduzida da reta, você souber quem é a abscissa, você sabe naturalmente quem é a ordenada e a cota, porque esses coeficientes a, b e c e x0, y0, z0 são pontos dados, né? O vetor diretor você tem que conhecer e o ponto inicial da reta também, como eu falei para vocês, né? O ingrediente da reta, da equação da reta, são o ponto inicial, né? Que é o x0, y0, z0, e o vetor diretor, que as coordenadas são a, b e c, tá? Então, você tendo todos esses valores aqui, você tem, então, a equação reduzida. E assim você pode ter também a equação reduzida em relação à variável y, tá? Você vai colocar o x e o z em função do y, fazendo essa mesma igualdade aí, né? Entre as frações. E também a equação reduzida em relação à variável z, deixando o x e o y em função do z, tá? Eu vou deixar como exercício vocês tentarem fazer essas equações reduzidas tanto em relação à variável y como em relação à variável z, tá bom? Para quem não conseguir, olha no livro texto e lá você vai conseguir obter as equações reduzidas, tá ok? Reta determinada por dois pontos. Bem, assim como na geometria euclidiana, né, que a gente tem todos aqueles postulados, a gente também vai arrastar esses mesmos problemas, né, esses mesmos postulados também para a reta vetorial, tá bom? O que acontece lá? A gente, dado dois pontos, a gente consegue uma reta que passa por esses dois pontos. Então, aqui é da mesma maneira, tá? Se nós tivermos dois pontos A e B, a gente consegue traçar, então, uma reta que passa por esses dois pontos.
Mas aí lembra dos ingredientes da reta, né? A gente precisa de um ponto inicial e de um vetor diretor, tá? Como que a gente vai obter o vetor diretor nessas circunstâncias? A gente vai formar aí um vetor tomando o vetor começando em A até o B, certo? Lembrando que a gente já viu na aula passada como determinar as coordenadas de um vetor dado por dois pontos. É sempre a diferença, tá? Ponto final menos o ponto inicial, ok? Então, aqui você já vai conseguir obter o vetor diretor, tá? E para você pegar o ponto inicial, nesse caso, para não ter nenhum problema, não faria diferença você pegar o ponto A ou o ponto B, porque os dois pontos pertencem à reta. Mas para ficar uma coisa mais organizada, a gente vai pegar aqui, como a gente iniciou o nosso vetor no ponto A, a gente vai pegar o ponto inicial como sendo o ponto A, tá bom? E aí você consegue determinar a equação vetorial e assim você consegue extrair uma dos três formatos, ou paramétrica, ou simétrica, ou reduzida, tá bom? Falando aí de ângulo entre retas, como que você vai calcular o ângulo entre duas retas, certo? Bem, pelo desenho que vocês estão verificando aí, né, se eu tivesse duas retas, percebam que eu tenho o ângulo menor aqui e tenho um ângulo maior, tá? Então, para pegar esse menor ângulo entre as retas, porque a gente vê sempre que são dois ângulos, a gente vai colocar em módulo, tá? Aquela equação do ângulo entre vetores. Só que quais são os vetores que a gente vai pegar aqui nesse caso? Os vetores diretores. Isso mesmo, os vetores diretores. O vetor diretor da reta R e o vetor diretor da reta S. Vai colocar na formulazinha do ângulo, ok? A única diferença aqui, pessoal, é que a gente vai colocar um módulo aqui em cima, tá bom? Porque lembra que era produto interno, né, dos dois vetores sobre o módulo de um vezes o módulo do outro. Agora a gente vai colocar um módulo aqui para representar o módulo de um número real, porque lembra que o produto interno é um número real, tá? Então, só para colocar ele no primeiro quadrante, né, a gente vai usar esse módulozinho aqui para determinar esse menor ângulo entre as retas, tá ok? Lembrando, aqui eu estou usando as duas barrinhas, tá, pessoal? Que também é utilizado em alguns livros para simbolizar que é a norma de um vetor, tá bom? É aquela raiz quadrada das coordenadas ao quadrado somadas, ok? Então, a gente está só para diferenciar aqui o módulo de um número real e o módulo de um vetor, tá bom? Que é o comprimento. Posições relativas entre retas. Bem, a gente tem três condições para as retas, tá, pessoal? A gente vai seguir também o mesmo modelo, a gente vai seguir uma linha de raciocínio para determinar a posição relativa entre duas retas, tá? Primeiro passo é verificar se elas são paralelas, tá? Aqui o desenhozinho paralelas, tá? Para quem não lembra, certo? Uma paralela à outra. Só que nesse caso de ser paralelas, a gente tem duas ainda condições. Elas podem ser coincidentes, né? Ou seja, uma está sobre a outra, certo? Ou elas podem ser distintas, que é esse desenhozinho aqui que a gente está vendo, tá? Então, para que elas sejam coincidentes ou distintas, a gente vai sempre conseguir verificar a mesma razão entre as coordenadas dos vetores diretores. Então, a gente vai fazer a razão entre as coordenadas, né? Entre cada uma das coordenadas. Se isso for igual, é porque elas são paralelas. Agora, como determinar se elas são coincidentes ou distintas? Aí a gente vai pegar um ponto qualquer de uma das retas, tá? E vai verificar se esse ponto pertence a outra reta. Se pertencer, é porque elas são coincidentes. Se não pertencer, é porque elas são distintas. Então, dessa maneira, a gente consegue, então, identificar essas duas posições aqui, se elas são paralelas coincidentes ou se elas são paralelas e distintas, tá? A gente vai, daqui a pouquinho, ver um exemplo. Para que as retas sejam concorrentes, está aqui o desenho, tá? Elas concorrem em um único ponto, e aqui tem um ponto de interseção, tá? E reversas é quando elas estão em planos distintos, tá? Mas assim, se a gente fosse calcular o ângulo, existiria aqui o ângulo entre elas. E a gente poderia pensar que elas seriam concorrentes, mas pelo fato de estarem em planos distintos, elas são chamadas de reversas. Como a gente está falando de planos, tá? Se estão no mesmo plano ou se estão em planos distintos, a gente vai para aquela condição que a gente viu na aula 2, né?
de coplanaridade entre vetores, tá? Então, a gente vai fazer o produto misto entre o vetor diretor da reta R, o vetor diretor da reta S e um vetor que é linkando os dois pontos iniciais de cada uma das retas. Então, tem um ponto inicial da reta R e tem um ponto inicial da reta S. Eu faço um vetor aqui e faço o produto misto aqui entre esses três vetores, tá bom? Se esse produto misto for igual a zero, então significa que estão no mesmo plano e, portanto, são concorrentes. Se esse produto misto der diferente de zero, então elas não são coplanares e, portanto, estão em planos distintos, o que significa que as retas são reversas. Então, esse diagnóstico aqui, né, é que a gente vai fazer aí para cada uma das posições relativas quando a gente quiser saber, tá bom? Então, não esqueça, a gente sempre vai por tipo uma escada, né, por passos aqui. Primeiro eu verifico se são paralelas. Se não são paralelas, então elas podem ser concorrentes ou reversas. Para isso eu calculo o produto misto, tá bom? É dessa forma que a gente vai fazer aí com os exemplos. Então vamos para o primeiro exemplo aí. Estude a posição relativa entre essas duas retas, R1 e R2, tá? Percebo que a reta R1, ela está na equação, no tipo de equação reduzida em relação à variável x. Eu percebo que o y e z estão em função de x, tá bom? Para cada equação, para cada tipo de equação, a gente vai verificar um modo de determinar o ponto inicial e o vetor diretor, tá? Nesse caso aqui, quem seria o vetor diretor? Se você passasse essa equação aqui para simétrica, né, eu ia ter y mais 3 sobre 2. E aqui eu teria x igual a z sobre menos 1. Então, eu estaria na forma simétrica, x sobre 1, y mais 3 sobre 2 e z sobre menos 1. Então, quem seria o vetor diretor? 1, 2 e menos 1, tá? Nesse caso aqui, como a gente está na reduzida, pessoal, em relação à variável x, se eu isolasse o x, ele ia ficar sozinho, né? Então, seria 1. Então, aqui no caso, como é em relação a x, na primeira coordenada é o 1. Na segunda coordenada, quem está acompanhando o x, né? No y, no caso aqui é o 2. E no z, quem está acompanhando o x nessa terceira coordenada, que seria o menos 1, tá? Então, esse aqui é o vetor diretor. No caso da reta R2, a gente percebe que ela está na equação paramétrica. Então, quem está acompanhando o t é quem vai dar as coordenadas do vetor diretor. Lembrando, pessoal, aqui a gente tem que ter uma organização, tá? X, Y e Z, tá? Se tiver trocado aqui, tem que organizar antes. Então, aqui a gente percebe que o vetor diretor da reta 2 é menos 3, menos 6 e 3, tá ok? E aí a gente vai fazer aquela condição de proporcionalidade entre as coordenadas. Então, 1 está para menos 3, assim como 2 está para menos 6, assim como menos 1 está para 3. E vocês percebem que isso daqui, se a gente simplificar, vai dar sempre a mesma razão, que é menos 1/3. Opa, então se tem a mesma proporcionalidade, então significa que os vetores V1 e V2 são paralelos, tá ok? A gente já sabe que as retas são paralelas, mas aí tem aquelas condições, né? Retas paralelas coincidentes ou distintas. Então, para isso, a gente vai pegar aqui um ponto da reta R1, ó, por exemplo, quem é o ponto inicial da reta R1, tá? Percebo que como a gente está na reduzida em relação a x, lembra que o x ia ficar sozinho, né? Se a gente fosse colocar para simétrica, então a primeira coordenada aqui seria 0, depois esse termo que está aqui sobrando, né? Sem ser o x, aqui menos 3, e aqui não tem ninguém, então é o 0, tá? Então esse ponto P1 aqui é o ponto inicial da reta R1. Se a gente for substituir, por exemplo, o x igual a 0 aqui nessa outra reta, eu vou ganhar o t igual a 1/3, tá? Só isolar aqui, só isolar o t. Então, se eu usar o t igual a 1/3, eu vou ganhar o x igual a 0. E, portanto, eu teria que ganhar essas outras coordenadas aqui também. Então, vamos ver no y. 4 menos 6 sobre 3. 4 menos
se aqui fosse 1/3, né, dá 2, 4 menos 2 dá 2. E que difere aqui desse outro termo aqui, ó, desse ponto, tá? Como difere, então, com certeza, esse ponto que eu peguei aqui, esse P1, não pertence à reta R2, porque não satisfaz as equações. Se eu pegar o T igual a 1/3, podem substituir aqui, não vai dar esse ponto aqui, tá? Ó, 1/3 aqui vai dar 0, 1/3 aqui vai dar 2 e 1/3 aqui vai dar 1, que difere desse ponto, tá bom? Então, esse ponto que eu peguei da reta R1 não pertence a R2. Então, as retas são paralelas e distintas, ok? Vamos para o segundo exemplo. Estude a posição relativa das retas. Essa reta R aqui, ela está na simétrica, na equação simétrica, tá? E essa outra aqui está na paramétrica. Então, para cada um tipo de equação, a gente vai verificar uma forma de identificar o vetor diretor e o ponto inicial. E aí vocês podem estar treinando, fazendo essa... Ó, já olhou a equação, em que tipo que tá? Tal. Então, já sei qual é o vetor diretor e o ponto inicial, ok? Então, aqui nesse caso, pessoal, a gente vai precisar primeiramente verificar se as retas são paralelas, tá? Então, quem é o vetor diretor da reta R? Nesse caso, como ela está na simétrica, são os elementos que estão no denominador, tá? 2, 3 e 4, tá? E na outra reta S, é os que estão acompanhando o T. Então, 1, menos 1 e menos 2, tá? Como a gente vai fazer aqui verificar se elas têm a proporcionalidade entre essas coordenadas? Então, aqui, ó, 2 está para 1, assim como 3 está para menos 1, assim como 4 está para menos 2. Isso aqui identifica a mesma razão de proporcionalidade? Não. Então, elas não são paralelas, tá? Isso aqui, lembrando, é a condição de proporcionalidade entre os vetores diretores que vai dizer se as retas são paralelas ou não, tá? Como elas não são paralelas, então eu vou para os dois outros passos. Ou elas são concorrentes ou elas são reversas. Para isso, eu vou ter que fazer o produto misto, tá? Entre o vetor diretor da reta R, que eu já sei qual é, o vetor diretor da reta S, que nós também já sabemos determinar, e esse vetor V aqui é formado pelos dois pontos iniciais de cada uma das retas. Então, ponto da reta R. Quem é o ponto inicial da reta R? Como está na simétrica, a gente sempre tem o x menos, y menos, z menos. Então, aqui é 2, 0 e 5, tá? Então, esse aqui é o ponto inicial da reta R. No caso da reta S, que está na paramétrica, a gente só vê quem está aqui sobrando no segundo membro, né? Quem está sozinho. Então, é 5, 2 e 7, tá? E como a gente está fazendo o vetor PR e PS, então vai ser PS, que é ponto final, menos o PR, que é o ponto inicial, tá? Então, PS menos PR vai dar 5 menos 2, que dá 3, 2 menos 0, que dá 2, 7 menos 5, que dá 2, tá? E aqui, na primeira linha, o vetor diretor da reta R, 2, 3 e 4. E na segunda linha, as coordenadas do vetor diretor da reta S, 1, menos 1 e menos 2. Calculando esse determinante, a gente verifica que esse produto misto, então, é zero. Então, se é zero, é porque não existe volume, tá? Então, esses vetores estão todos no mesmo plano. Então, as retas são concorrentes, beleza? É dessa forma que a gente vai fazer, então, pessoal. O último exemplo aí, ó, estude a posição relativa das retas. A reta R, nesse caso aqui, ó, ela está na reduzida em relação à variável x, tá? Fixando aqui o y igual a 3, beleza? E no caso da reta S, ela está na simétrica, beleza? Então, vamos lá novamente para verificar se as retas são paralelas. Então, quem é o vetor diretor da reta R? Lembrando, como está na reduzida em relação a x, na primeira posição do vetor diretor aqui é 1, na segunda posição, que seria em relação a y, aqui está fixada a ordenada, então é 0. E na última coordenada, quem está acompanhando o x, então seria 2. Nessa outra aqui que está na simétrica, é só o denominador. O denominador aqui é sobre 1, sobre 1, sobre 1. Então, é 1, 1, 1, tá? 1, 1, 1. Então,
1 está para 1, assim como 0 está para 1, assim como 2 está para 1. Isso aqui identifica a mesma proporcionalidade? Não. Então, não são paralelas. Portanto, eu vou fazer novamente o produto misto, tá? Entre os vetores diretores da reta R, da reta S e o vetor linkando os dois pontos iniciais de cada uma das retas, tá? No caso da reta R, que está na reduzida em relação a x, na primeira posição do ponto inicial é 0, na segunda posição aqui é 3, até porque já está tudo fixado, y igual a 3, e no caso da última posição do ponto inicial aqui, é 0 também, porque não aparece ninguém aqui desse lado, tá? Se você tiver dúvida aqui, pessoal, passa para a simétrica, fica mais rápido e mais fácil de identificar o ponto inicial, tá? Nesse caso aqui também, como a gente tem a simétrica, seria x menos no numerador, né? Y menos e menos. Como não tem ninguém, é 0, 0, 0. Então, no caso, o ponto inicial da reta S é a própria origem do sistema, tá? Fazendo aqui o PS menos PR, né? Sempre ponto final menos ponto inicial, a gente vai ter 0 menos 0, 0. 0 menos 3 menos 3, 0 menos 0, 0. Primeira linha do determinante aqui seria coordenadas do vetor diretor da reta R, 1, 0 e 2. Segunda coordenada, vetor diretor da reta S, então é 1, 1, 1. Calculando esse determinante, dá diferente de 0, o que simboliza então que existe um volume, tá? Ou seja, tem algum desses vetores aí que está saindo do plano. Então, as retas são reversas. E por último aí, para a gente terminar essa parte de retas, a gente viu aí que quando as retas são concorrentes, elas possuem um ponto em interseção. Como determinar esse ponto de interseção? Bem, se você verificar que as retas estão em tipos diferentes, né? Por exemplo, se uma está na paramétrica e outra está na simétrica, eu tenho que deixar as duas na mesma escrita, tá? Ou na paramétrica ou na simétrica, ok? Geralmente eu tento colocar sempre na paramétrica, que fica muito mais simples a gente identificar. E nesse caso da paramétrica, deixando as duas equações na paramétrica, a gente iguala depois, né? O x com x, y com y, z com z, a gente vai ter então o mesmo parâmetro. Aí achando o mesmo parâmetro, você substitui numa das equações e encontra o ponto de interseção, tá? Mas isso vai de exercício para exercício, tá? Eu coloquei um exercício para fazer aí com vocês. Aqui, ó, duas retas R1 e R2 coplanares e não paralelas são concorrentes, tá? Então, se são concorrentes, a gente tem um ponto de interseção. Aqui, a reta R1 está na reduzida em relação a x. A reta R2 está na paramétrica. Então, para eu determinar o ponto de interseção, a gente vai passar, então, essa reta R2 aqui para a reduzida em relação a x, tá? Passando para reduzida em relação a x, eu vou ter aqui y igual a 1 menos 2x e z igual a 2x, tá? E aí, então, o que a gente vai fazer? Desculpa. A gente vai fazer um sistema, tá? Entre essas equaçõezinhas aqui, tá ok? Ou a gente pode, na verdade, igualar aqui o y com y, aqui, ó. Menos 3x mais 2 igual a 1 menos 2x, né? Vai ficar menos x igual a menos 1, que dá x igual a 1. Ó. Aí, igualando z com z, vai ficar 3x menos 1 igual a 2x. Então, passando esse 2x para o primeiro membro, vai ficar x igual a 1. X igual a 1. Sim. Se o x é igual a 1, aí você só substitui numa das equações aqui, ó. X igual a 1, menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, y é menos 1 e o z vai ser 3 menos 1, que dá 2. Tá aqui, ó. Então, esse é o ponto de interseção entre as duas retas, tá? Então, a dica que a gente faz é a seguinte. Para determinar o ponto de interseção entre duas retas concorrentes, a gente deixa elas na mesma escrita. Então, coloca as duas na paramétrica, ou coloca as duas na simétrica, ou coloca as duas na reduzida em relação à mesma variável, tá? E aí a gente faz um sisteminha rápido e encontra o ponto de interseção. Não tem mistério, é bem simples o ponto de interseção entre duas retas, tá bom, pessoal?
Então, nossas referências continuam sendo as mesmas, tá? O Steinbruch Geometria Analítica, que é o que a gente está seguindo aqui os exemplos, né? Vocês podem pegar como sugestão os exercícios desse livro também, tá ok? Alguma coisa que você ficou com dúvida no determinante, então pega o livro de álgebra linear também do Steinbruch e do Interlin, tá? Para verificar aí alguma condição de determinante, alguma coisa. E aí você também pode encontrar alguma coisa relacionada aí no fundamento de matemática, coleção Gelsiese, beleza? E também para pegar exercícios de vestibulares, por exemplo, você pode pegar aí o Dante, que é uma coleção, aí o volume 1 da Matemática, Conceitos e Aplicações, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham um bom proveito e qualquer coisa coloquem aí sugestões no abaixo, tá bom? No link abaixo aí no YouTube. Valeu!